Olha, parece que o Pacheco teria se decidido a não concorrer mais como candidato aí, pré-candidato, no caso, né, a governador de Minas. Na verdade, né, Jefferson, isso é toda uma confusão, porque, na verdade, ele nunca tinha sinalizado que seria, de fato, um candidato, e aí o PT aí do estado de Minas Gerais tem dito que o Pacheco desistiu de vez, que não vem, que precisa achar um outro nome aí para fazer palanque para o Lula dentro do estado de Minas Gerais, o teu estado, Jefferson Rodrigues, meu amigo jornalista e marqueteiro. Muito bem-vindo, meu amigo, a mais um Política em Off. Olha, que novela a gente está assistindo na sucessão do governo mineiro esse ano. Inédito. Inédito, exatamente. Está arrastado e está num vai, né? Conversas a pé de ouvido, boatos, só que no fim das contas não avança, né? Porque faltam 2 meses para o início das convenções, né? Exato, e o PT... Eu ia dizer que o cenário não existe e o PT precisa de Minas, né? E o PT não tem palanque em Minas Gerais e, assim, parece que o palanque é uma miragem hoje. Então, vamos discutir, porque tem muita confusão. Quem está acompanhando os vídeos que a gente está fazendo de Minas são poucos, justamente porque o cenário muda muito pouco ou não muda, mas vai perceber, quem acompanhou todos os vídeos anteriores, vai perceber que a gente fala aqui e continua do mesmo jeito, nos mesmos pontos de interrogação, porque nada sai da especulação. É incrível, tá um cenário incrível mesmo em Minas esse ano. Mas vamos dar o nosso reforço para quem está assistindo a gente aí. Se inscrever no canal, né? Por favor, deixa a sua inscrição aí. Deixa seu comentário, seu like, enfim, participa, traz a sua opinião, a sua visão sobre os temas que a gente está discutindo, hoje especificamente a disputa do governo mineiro, mas o mais importante, eu sempre falo, se inscreve no canal. É muito, muito importante. Deixa eu colocar, então, para a gente começar esse debate na tela, justamente um post aqui do Metrópolis, que é de hoje, recente. Que é de hoje, que fala justamente sobre isso. Ó. Já sem contar com Pacheco, PT reabre busca por nome competitivo para Lula em Minas Gerais. Isso porque, Jefferson, Minas sempre foi um decisor aí de eleições majoritárias no Brasil, né, de eleições presidenciais. Quem vence em Minas leva o Brasil. Só que o cenário esse ano ele está tão arrastado, ele está tão lento nas decisões, que a gente não vê nem movimentos de pessoas, né, candidatos políticos que queiram assumir esse posto de governador de Minas Gerais, e nem, assim, a gente não vê também um empenho muito grande do Lula, né, em achar esse nome dentro de Minas. E me parece, assim, eu que estou de fora, você que tá aí dentro pode falar melhor, mas me parece que sem o Pacheco, por mais que fosse um nome que nunca tinha se lançado de fato como pré-candidato, sem o Pacheco fica ainda mais difícil para o Lula encontrar um nome competitivo para essa disputa. Sim, é um cenário complicado. Eu vou seguir do que você falou, porque a alternativa óbvia, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, está no PDT. Calil, que tem condenações, né? Pela lei da ficha limpa, as decisões, as condenações nos 2 processos, aí diz que não impedem ainda uma candidatura dele, ou seja, ele pode ser, só que se isso avançar, né? Se essa condenação avançar, né, para outras instâncias, aí sim ele poderia ficar para valer inelegível. É uma candidatura de risco, então, né?
Exatamente, a gente tem uma candidatura de risco. E eu diria que percebe-se tanto que é uma candidatura ainda arriscada, não tem bases sólidas, que o próprio Calil tem feito uma pré-campanha quietinho no apartamento dele, ou dando entrevistas, podcast. O Calil não está rodando Minas Gerais. Que eu falava em consultorias políticas há 4 anos atrás que o Calil, quieto em Belo Horizonte, não faz nem cócegas em Romeu Zema. Tanto que Zema foi reeleito em primeiro turno com tranquilidade. E o Calil continua quieto em Belo Horizonte. Erro assim, crasso, horroroso. Mas vamos lá. Seria alternativa para o Lula. Se o Calil quiser também, né? Porque eu não sei se. Eu estou dando uma alternativa, mas eu não sei se o Calil quer uma aliança com o Lula. Tem isso. Mas então, do PT, então, não existe um nome, né? Se a gente pensar em PT no Estado, não existe um nome competitivo. Não. O PT de Minas, o que ele pode lançar para o governo é catar alguém dentro do partido para dizer que, olha, eu tenho um candidato aqui. Mas esse alguém é alguém que talvez dentro do próprio partido não vai ser tão conhecido. Sim. Então, é um problema. Ventilou-se a ex-prefeita de Contagem, a Marília, que seria um nome forte. Ela descartou todas as declarações, você vê em entrevistas da Marília, ela não quis governo de Minas. E muito lúcida, a Marília não é uma petista fanática, uma petista que vive fora da realidade, muito pelo contrário. E ela falando, vai ser necessário alguns ajustes impopulares e que aí eu não vou ter apoio do próprio partido. Então eu prefiro... Ela é pré-candidata ao Senado, hoje lidera as intenções de voto, acredito que facilmente fica com uma das vagas do Senado. Ventilou-se, o PT tentou-se a ideia da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, ser um nome para o governo de Minas. Não existe essa possibilidade, ela não saiu do cargo, mas chegou-se a ventilar lá atrás. Mas outro nome sem a menor expressão no estado de Minas. Então você não teria como construir uma boa candidatura ali. Estou te dando um panorama do quê? De um partido que não se renovou a tempo. E aí agora você precisa de um palanque. Aí o palanque mira-se Rodrigo Pacheco. E essa novela que você acabou de colocar aí, essa informação aí é dada pelo PT, o presidente nacional do PT, o Edinho, que jogou a toalha. Pacheco está fora. Em redes sociais, Israel, aliados do Pacheco dizem que aguarda-se uma reunião dele com o Lula ainda para bater o martelo. Então, olha o desencontro. E aqui na matéria, ó o que o Correia diz. Qualquer alternativa passa por um palanque forte para o Lula, que seja firme, consistente, amplo, mas ao mesmo tempo bastante definido do ponto de vista político e ideológico, afirma Correia. Ou seja, ele está falando Correia, de um pessoal federal por Minas, um quadro histórico do PT mineiro. Histórico mesmo, eles querem e não vai ter alinhamento 100% ideológico com o PT do Rodrigo Pacheco. Acho que o PT mesmo sabe disso. É isso que eu ia falar. Parece que ele está falando de um personagem fictício, né, que não existe. Não existe. O Pacheco está no PSB hoje, mas o Pacheco é alguém de centro. Alguém já teve no MDB, no PSD, no antigo Democratas. O Pacheco se elege senador pelo DEM. Então, assim, ideologicamente não é a mesma coisa. Já sabemos também, tem informações que o Geraldo Alckmin entrou no circuito para tentar, o Geraldo Alckmin tem uma relação de proximidade, para tentar convencer o Pacheco, porque é um nome competitivo. Se ele decidir botar o bloco na rua, ele vai ser competitivo, tem uma boa base política, e ele dá força ao Lula, né? Dá força ao palanque do Lula, porque o palanque do Lula em Minas, nesse momento, ele não existe.
e as possibilidades dele existir são frágeis. Isso. Esse Só é o que ponto, o palanque do Flávio Bolsonaro também não existe. Olha o tamanho da enrascada. Na verdade, não existe palanque nenhum nesse momento, né? Minas Gerais tem um palanque independente hoje, que é de Gabriel Azevedo, do MDB. E Minas Gerais tem um palanque de reeleição do Matheus Simões, atual governador do PSD, Sim. que só falta sentar no colo do Flávio. Ele está se jogando ali, eu quero apoio, vem para mim, mas o PL tem resistências ao nome do Matheus. Entendi. É isso que a gente tem hoje. Por quê? Porque o líder das pesquisas, o Cleitinho, que estava de namoricos, estou usando esse termo muito, né, mas é o que está acontecendo, estava de namoricos com o PL. O caso do Flávio agora já está meio que em uma questão muito interessante. Se eu estiver cometendo alguma injustiça, eu vou me retratar, porque eu não passei pelas redes sociais dele hoje. Mas Cleitinho estava sendo cobrado a se posicionar sobre os áudios do Flávio. Então, o Cleitinho bate em todo mundo. E quando chegou alguém que ele meio que tinha ficado quieto, Sim. O Cleitinho apontava muito o dedo, corrupto, não sei o quê. O Cleitinho, ele vende uma imagem de... e tem também um passado, ele não tem nada, nenhuma denúncia, nada contra ele, então ele tem essa imagem da honestidade, pela origem humilde que ele tem, tudo. Então, ele grita muito contra a farra política. Quem segue o Cleitinho sabe disso. Ele peita todo mundo nessa questão. E veio os áudios do Flávio e ele, de repente, não peitou ninguém. Então, estava sendo cobrado sobre isso. É muito detalhe, né, em jogo. Exato. E o Flávio também... Olha, eu estou dando uma olhada... Se o Flávio ele precisa de um palanque aqui também, né? Exatamente. Eu estou dando uma olhada aqui na rede social do Cleitinho, tem até vídeo falando sobre o Neymar, mas sobre o Flávio não tem não, tá? E realmente, os comentários são de pedidos para que o Cleitinho se posicione em relação ao caso dos áudios, né, aí divulgados, né, do Flávio com o Vorcaro. Mas hoje... O Cleitinho não se oficializou candidato até agora. Também não. Não falou esse é um ponto. Então, da mesma forma que embora ele lidere, Pacheco, né? Ele agradece pelas pesquisas, não sei o quê, mas ele... Serei candidato, ele não... A gente está no campo da especulação também. Verdade. E aí fica o ponto, né? O tempo está correndo. A gente tem, assim, bem dizer, menos de 2 meses para o início das convenções, onde os candidatos precisam ser apontados, né? Então, é o prazo que a gente vai ter para a gente saber quem serão os candidatos a governador de Minas Gerais. Hoje, baseado em pesquisa, Cleitinho, ele é favorito para vencer caso ele venha a ser candidato. O que é, então, Jefferson, que o Cleitinho estaria esperando para se oficializar, para dizer, não, eu quero? Por que essa demora toda, se as pesquisas hoje são tão favoráveis para ele, né? E você vê aí, por exemplo, um Lula, presidente da República, com dificuldades de conseguir um palanque no Estado. Por que essa demora do Cleitinho? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se ele tem alguma estratégia, o que seria essa estratégia? Porque não faz muito sentido. Exato. E aí os bastidores, eles vão, desde que essa demora dele tem irritado dirigentes partidários, então ele pode até estar perdendo apoios e credibilidades nessa brincadeira, até o fato de que ele está cozinhando
mas que ele não pretende ser candidato, ele está só cozinhando e usar isso como moeda de troca, porque o irmão gêmeo dele já está se movimentando, ele está livre para ter alguma candidatura. Rapaz, então tem um irmão gêmeo na parada? Ele tem um irmão gêmeo na parada. Eu não sabia. Essa novela pode ficar bem interessante então, viu? Sim. Então, que é o ex-prefeito de Divinópolis, e aí a questão ele pode talvez estar tentando se fortalecer, e na hora H retira a minha candidatura e joga uma moeda de troca ali, bota o meu irmão para o jogo. Rapaz... Porque existe, eu já falei em vídeos anteriores, eu vou repetir sempre aqui, primeiro, falava isso muito de Flávio, Cleitinho não sofre nenhum ataque, hoje ele está ali tranquilo, ninguém tentou desconstruir a imagem dele, nenhum adversário fez isso. Esse é o primeiro ponto. Quando você bota a cara oficial numa disputa, você começa a apanhar. Então, ele pode também estar se guardando. Porque ele tem um estilo combativo, né? Ele é valente nos posicionamentos dele, ele enfrenta quem for, da forma que for. Todos os vídeos dele deixam isso muito claro, né? Os embates com o STF, com outros senadores, com quem for. Então, ele é muito combativo. E eu imagino que qualquer adversário que ataque ele hoje vai receber essa artilharia dele para cima. Então, adversários não atacam, ele está tranquilo e está todo mundo... A pergunta é, o Cleitinho consegue convencer o povo mineiro de que ele vai ser um governador, né, que vai governar o estado de Minas, ou ele vai ser um deputado, um parlamentar, uma pessoa de legislativo que vai sentar numa cadeira de governador para tirar para todo lado e ter esse estilo intempestivo dele? Então, assim, a grande dúvida do Cleitinho é aquele cara que tem perfil legislativo e que consegue se dar bem no executivo, ou ele não vai conseguir? Porque num segundo turno, o maior desafio dele é superar um político tradicional de Minas, moderado, que sabe dialogar, que senta na mesa para falar com todos, que a gente teve até o desastre que foi o governo Pimentel, mas apesar do Pimentel ser um desastre, ele ainda seguia uma liturgia de cargo que o Zema jogou para o espaço e que o Cleitinho, então, ele implodiria. Que é o político mineiro que sabe fazer política. Né? Então, que o eleitor do interior de Minas valoriza muito. Então, tem esse desafio do marketing aí, da personalidade. Isso tudo no balaio da disputa eleitoral, há 2 meses da convenção, gera confusão, caos, dúvida, impossibilidade de negociações avançarem, vices jogados, porque você não tem nem negociação de vice, você não tem candidato. Exato. Então, assim, alianças, até mesmo para chapas proporcionais, você está meio largado, as chapas dentro dos partidos, quando você não sabe para que lado que vai, né? Cara, então, e me diz... Prejudica tudo. Me diz uma coisa, também uma impressão de que eu que estou de fora, é de que a campanha do Matheus, ela não tem futuro porque não se mexe, não tem capacidade de crescimento, pelo menos não tem mostrado isso. Mostrado, exato. Então, o que é que falta para se trocar o candidato, para o candidato de continuidade, né, no caso do Zema? Você acha que vão insistir no Matheus mesmo com esse desempenho que ele está tendo, né, nessas prévias hoje? Ou há uma chance de se ir atrás de outro nome, seja um desses que estão sendo especulados, ou seja um novo outsider aí, talvez, como foi o Zema? Existe... Lembrando que o Matheus saiu do Novo e está no PSD. Isso. Então, ele está ali num bolo em que quem dá muito das cartas é o Kassab. Sim. Então, o que acontece?
foi-se muito ventilado, e isso aí é muito fofoca mesmo de bastidor, de que o homem forte até que está à frente do governo Zema, da Secretaria de Governo, Marcelo Aro, que é pré-candidato ao Senado, foi candidato a Senado há 4 anos, não conseguiu, né? O Cleitinho, que foi o senador eleito, era uma vaga só. O Marcelo Aro poderia ser uma alternativa de substituição ao Matheus, caso ele não decolasse. Mas isso foi muito bastidor. O Marcelo Aro é do Progressistas, então ele não é do PSD. Nem do Novo. Então tem isso. O PSD de Kassab não tem nome para substituir o Matheus. Então é muito, eu acho que um jogo de não tem tu, vai tu mesmo. Uhum. E talvez o Matheus esteja confiando de que a força da máquina lá na eleição vai ajudá-lo. Faça alguma diferença. Veja, se hoje, na verdade, a gente não tem definição de nomes, não tem definição de quem vai para a disputa. Ele tá tranquilo também, né? Então ele tá tranquilo, porque quando ele colocar, quando o jogo começar de verdade, ele coloca a máquina para jogar por ele, né? E aí ele, seja por desempenho de campanha, seja pela máquina, ele vai acabar realmente, no final, se ninguém se levantar como alguém que bata no peito e diga eu quero ser governador de Minas, que eu sugiro Vossa Senhoria aí pensar nessa possibilidade, já que ninguém quer. Mas se ninguém quer, então ele coloca a máquina e ele vai ser eleito por questões meramente de estrutura. O ponto que é notável é que alguns vices que assumiram após a saída dos governadores, o caso da atual governadora do Pará, a Hanna. Sim. A gente tem outros vices aí, não vou ficar citando, mas o ponto é, eles assumiram e tudo, e você vê eles hoje na pesquisa, se não liderando, em questões de empate técnico com o segundo colocado. Em Minas Gerais, o Matheus simplesmente não decola, ele não sobe meio ponto nas pesquisas. Ele está estacionado há muito tempo. Isso. Então, é um fato que chama a atenção. Eu já falei em outros vídeos aqui, vou reforçar, é algo que eu tenho repetido muito quando me perguntam do Matheus, que é o quê? Desde meados de 2025, Matheus acompanhava Zema em agendas, Matheus fazia agendas de inauguração, de lançamento de reuniões sozinho, como a cara do governo de Minas. Então, assim, durante 2026, o Zema começou já a intensificar a pré-campanha presidencial. O Matheus era a cara do governo de Minas. Com tudo isso, ele não anda. Então, para mim, chama a atenção. Não subiu um pontinho. É estranho. Né? Minimamente estranho. Não estou falando que ele, né, aquela subida meteórica. Então, é um ponto que eu olharei com muita preocupação. Uhum. Eu estou um tempo com a máquina está se movimentando, eu estou botando a minha cara, eu estou aparecendo, eu estou percorrendo o estado, e eu não consigo converter isso em 0,01% a mais. Então, assim, é um ponto que chama muito atenção. Então, meu amigo... Difícil. Difícil. Entra semana, sai semana, a gente... É o terceiro, se não me engano, o quarto vídeo que a gente faz aqui sobre Minas Gerais em que o cenário muda nada. Nada. A única coisa que a gente, assim, trazendo hoje é que essa informação de bastidor é que o Pacheco disse não, de vez, né? Informação que o presidente do PT, o presidente nacional, o Edinho, deu em entrevista aberta, agora eu não lembro se foi para uma rádio ou se foi para um podcast, o Pacheco não virá, desistiu. Algo que os aliados de Pacheco não gostaram. Então, assim, a gente não tem confirmações, tem desistências. Então, para quem não tinha nada, menos um não faz muita diferença. Né? Então, vamos aguardar. O Pacheco estava com prazos até o final de maio. Aí, isso das raras declarações públicas dele sobre o assunto. Então, temos mais uma semana e um cadinho aí, né? E na política tudo pode acontecer, né? Sabe Deus o que é que estão negociando aí
nas intocas, no off, para poder anunciar que seja quem for os candidatos aí a governo de Minas. O fato a eleição é que mais aberta do Brasil hoje, em todos os estados, é a mais aberta, porque é a que não 100%. tem nada. Ou como você disse, menos um. E assim, o fato é que a gente precisa chegar na eleição com candidatos, né? Então, alguém vai ter que ir. Alguém vai ter que ir. Que seja só o Matheus ou o nome do Gabriel. Ou o Gabriel, né? Que estão pontuando um pouco atrás, mas parece que são os únicos que estão assim, decididos a concorrerem, né? Então tá, que sejam os dois, aí o povo de Minas escolhe entre um e o outro. É o jeito. Alguém vai ter que ser governador. Por livre e espontânea pressão. Alguém vai ter que ser governador. Vamos acompanhando com atenção por aqui, para a gente ver se nesse meio do caminho, até o final das convenções, ou até começarem as convenções, não surge nenhuma zebra que a gente não esperava. Pode ser. Vamos olhar. Também. Vamos lá, então. Pessoal, quem tá aí, deixa a tua opinião. O que é que você acha que está por trás dessa demora toda, né? Você que vem acompanhando a gente praticamente toda semana traz um vídeo aqui sobre o cenário de Minas e parece que o negócio não anda de jeito nenhum. Então, qual é a tua opinião? O que é que está acontecendo? Será que tem alguma coisa acontecendo aí nos bastidores, no off da política? Deixa aqui a tua opinião, que é muito importante a gente saber o que você pensa. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Deixa teu like, deixa aí esse teu comentário, se inscreve no canal e também ativa as notificações para saber sempre que a gente coloca um novo vídeo. Muito obrigado. Jefferson, obrigado mais uma vez. E vamos lá, a gente volta a qualquer momento com mais um Política em Off. Até mais, pessoal.